Governador Geraldo Alckmin afirma que projeto de transposição de águas do Rio Paraíba do Sul para a Cantareira deve ser aprovado pela presidente Dilma. Segundo o governador, as obras são para prevenir problemas no futuro. Eu falei hoje com o governador de Minas, o Antônio Anastasia, que é um grande contribuinte para a bacia, porque ele mais colabora do que tira. Falei com o governador Sérgio Cabral, que entendeu. Nós vamos aumentar a reservação no Paraíba, porque nós poderemos, inclusive, fazer novos reservatórios. Podemos até aumentar a reservação no Paraíba. Agora, tecnicamente, tem que fazer a integração das bacias. O governador do Rio entendeu e disse o seguinte: olha, estamos conversados, as equipes técnicas de São Paulo conversam com as equipes técnicas do Rio, o secretário Índio da Costa, e qualquer coisa nós voltamos a nos falar. A retirada é mínima, numa operação regulada, regrada, e sempre mantendo acima da vazão mínima. 4 meses para iniciar, 14 meses para ficar pronto, se nós conseguirmos ter todas as aprovações. Eu espero que convença a todos, porque é uma medida de interesse público. Aliás, quero destacar aqui o alto nível da conversa com a presidente da República. Boa tarde. A gente precisa avisar o governador Geraldo Alckmin que nem sempre a questão política era resolvida com política. É óbvio que nós precisamos de políticos, precisamos de políticas, né? Haja vista que o próprio meio ambiente ele é governado por uma política nacional de meio ambiente. Mas quando se trata de uma transposição, a gente precisa ter um pouco de cautela. Eu trouxe essa matéria e trouxe também na semana passada já a transposição do Paraíba do Sul, até porque é uma questão emblemática, é uma questão de responsabilidade social. Eu vou tentar explicar por quê. A coisa é tão séria que só para o telespectador ter uma ideia, o Rio Paraíba do Sul hoje, ele é o maior, não o maior rio, mas ele é a maior transposição hídrica, a maior, é uma forma com que hoje as cidades que estão no entorno desse rio, elas tendem a transportar um PIB de mais ou menos 15%. O Produto Interno Bruto Brasileiro trafega pelo Rio Paraíba do Sul a cerca de 15%. Por quê? Porque empresas como Cozigua, empresas como CSN, empresas como CSA estão instaladas muito próximas ao Paraíba do Sul. O que isso tem a ver com a transposição? Se essas empresas estão instaladas próximas ao Paraíba do Sul, elas necessitam de água do Paraíba do Sul. Elas têm os seus licenciamentos ambientais fomentados, trabalhados e fundamentados em água e destinação de efluentes. Pois é. O Rio Paraíba do Sul, para nós cariocas, é muito importante. Sem ele, nós não teríamos água. Estamos na região dos lagos? Sim, estamos na região dos lagos. Esse programa, ele abrange o Brasil inteiro. Depois eu vou até mandar uns abraços e vocês vão ver como esse programa chega em outros lugares do Brasil. Mas o importante é sabermos que, de toda a vazão do Paraíba do Sul que chega ao Rio de Janeiro, 60% é consumida pela população da Grande Rio. E onde fica a outra parte dessa água do Paraíba do Sul? É destinada para o mar. Mas antes disso, o Paraíba do Sul nasce, corre e termina no Rio. Ele nasce em São Paulo, passa por Minas Gerais e termina no Rio. 2 milhões de pessoas precisam desse rio no Vale do Paraíba. Você que está fazendo gestão ambiental, você que está me ouvindo agora, você que vai fazer aquela prova de recursos hídricos, entenda. O Rio Paraíba do Sul, ele atende ao Rio de Janeiro, mas atende primeiramente São Paulo, no Vale do Paraíba paulista. O Vale do Paraíba é dividido em 2. Então, cidades como Guaratinguetá, São José dos Campos, eles precisam do Rio Paraíba. E aí começa o conflito da água. Aquele mesmo conflito que eu venho falando, que vai ser o grande dominante do mundo, vai ser o fator determinante do mundo, para que o mundo consiga paz
através da água ou consiga a guerra através da água. Então, esse mesmo rio Paraíba do Sul, ele é um rio que, além de atender essa região de São Paulo, ele atende a região carioca também, com 60% do seu volume. E parte desse volume é perdido rio abaixo. O que acontece? Esse tumulto todo que está acontecendo, ele só tende a prejudicar nós que estamos a jusante desse rio. Por quê? Porque nós aqui embaixo precisamos dessa água para matar a sede da população. São Paulo, no início de sua história, tinha 2 afluentes maravilhosos. E a pergunta que eu quero fazer, gostaria muito de fazer para o governador Geraldo Alckmin, e aqui deixo, se o governador Geraldo Alckmin, no início do seu mandato, tivesse se preocupado com o Rio Pinheiros ou com o Rio Tietê, que cruza toda a grande São Paulo, será, meus amigos, que nós estaríamos falando agora em transposição do Rio Paraíba do Sul? Boa tarde, está no ar o programa Cidade Sustentável. Mais uma vez, boa tarde, estamos ao vivo pela Jovem TV, Cabo Frio, Canal 8. O programa Cidade Sustentável, ele é assim, ele traz questões ecológicas, ele traz questões de responsabilidade social, ele traz questões polêmicas. E fique sabendo, o nosso ouvinte, que hoje, o nosso telespectador, que hoje ainda, quando ligar a televisão, naquele jornal que você tem costume de ver, você vai ver essa matéria lá. Mas eu já estou adiantando, o programa Cidade Sustentável, através da nossa produção, nossa direção, trouxe para você, em primeira mão, o que está acontecendo hoje com relação à transposição do Rio Paraíba do Sul. E detalhe, quer saber pior? O governo do Rio de Janeiro não concorda com a transposição. Se eu concordo, eu como especialista em águas, não posso dizer que sim nem que não, pois um especialista não age com emoção. Ele simplesmente age através de números. E esses números só podem ser mostrados através de um grande estudo de impacto ambiental que não foi feito. Então, mais uma vez eu falo, o governador Geraldo Alckmin tem boa intenção? Tem. Ele quer matar a sede da população. Porém, precisamos agir com cautela. Estamos lidando com população, com pessoas, com patrimônio. E falando em patrimônio, o que é patrimônio maior do que a Lagoa de Araruama? Ontem até, querido amigo Marcos Chaves, minha diretora Letícia, puxaram minha orelha. Quando eu fiz a chamada, a nossa produção fez a chamada como Laguna de Araruama e eu escrevi Lagoa. É legal isso. Existe o termo politicamente correto, o termo técnico e o termo técnico politicamente correto. Ao meu amigo que puxou minha orelha, laguna é bem diferente de lagoa. Laguna, para existir, ela precisa de entrada de água do mar. Por isso que é uma laguna. Uma lagoa recebe água aporte de água doce, de rio, de chuva. Uma laguna, ela pode até ser misturada água do mar e água doce. O nome disso, água salobra. Para você que falou comigo ontem. E para falar de lagoa, eu tenho 2 pessoas incríveis aqui que conhecem bastante da Lagoa e o primeiro deles que eu falo, que eu chamo, que eu tenho um carinho especial por essa pessoa, uma pessoa que luta por essa cidade, luta por essa lagoa. Desde que eu cheguei aqui eu vejo esse jovem, esse garoto que já rompeu barreiras, que já chegou no exterior defendendo o seu trabalho. Eu falo aqui de Daniel Ribeiro, que é bacharel em Educação Física, trabalha na Prefeitura de Cabo Frio e é o grande idealizador do movimento na Lagoa Limpa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Charles. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para toda a população, que é a preservação do meio ambiente e da natureza como um todo, a preservação da própria vida, Charles. Daniel, eu queria aqui, de antemão, parabenizar você pelo seu aniversário que foi ontem, né? Que você tenha muitos e muitos anos de vida com essa sabedoria, que Deus dê a você muita sabedoria, muita saúde e muita paciência para chegar na beira da lagoa e tirar de lá, extrair de lá, aquilo que nós chamamos de resíduo sólido. Nós estamos traduzindo e você vai traduzir bem para a gente o que é esse resíduo sólido. Daniel, você como homem de educação física, né, você é um cara de educação física, uma pessoa que se formou nisso, como é que surgiu essa ideia sua de se apegar tanto às questões ambientais? Como é que você destinou a tua carreira, que é um jovem ainda, né? Você tem 22 anos, né, Daniel? 23. 23 hoje 23, né? Hoje 23. Como é que você foi para esse lado das questões ambientais? Conta pra gente um pouquinho disso, Daniel. Bom, Thales, antes de contar um pouco dessa história, eu gostaria de te parabenizar também, que seu aniversário também foi ontem, completou mais um ano de vida. Espero que esses anos se prosperem por mais e mais anos, para estar cada semana aqui
contemplando toda a população com conhecimento rico em meio ambiente e em preservação da natureza. Obrigado, Daniel. Bom, minha ligação com a Lagoa de Araruama se inicia desde a minha infância. Moro à beira do canal do Itajuru. Minha família inteira sempre tem costume da prática do lazer, através da pesca nesse canal, com barquinho, sempre a remo. Então, eu pude acompanhar toda a evolução com tristeza e alegria da Lagoa de Araruama. Tristeza nos momentos de crise, onde a lagoa quase esteve morta, no início dos anos 2000, e também de alegria com a recuperação da lagoa após esse momento de crise. Também, no lado da educação física, do qual eu sou professor, eu pratico o esporte atletismo, que é a corrida de rua. E onde eu pratico, faço meus treinos, é sempre na beira da lagoa, no entorno da Praia das Palmeiras e Praia do Siqueira. Aí eu, no acompanhado dos meus treinos, pude perceber que existia uma grande quantidade de resíduos sólidos, como bem nosso amigo Charles falou, lixo, popularmente conhecido, na beira da lagoa. Então eu tive a brilhante ideia de criar um grupo de pessoas para trabalhar a preservação e a educação ambiental, para que esses resíduos não pudessem estar no local indevido, que é, no caso, a natureza, nossa bela Lagoa de Araruama. A partir daí, comecei a criar um movimento, que é o Movimento Lagoa Limpa, que passou a trabalhar nessa questão, que é a da educação ambiental para a não poluição na Lagoa de Araruama. Também pratico o caiaque, que é um esporte em meio interno, dentro das águas da Lagoa de Araruama, e que é muito triste a gente remar pela lagoa e ver a quantidade de lixo, de esgoto no seu interior. Então, todo mundo que pratica esporte quer um ambiente limpo e saudável para a sua prática. Por isso, esse é meu elo entre educação física e meio ambiente, meu amigo Charles. Você já pode ser garoto propaganda, Daniel, que você está fazendo bem as junções. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Você teve o privilégio de fazer a tua educação física ao redor da lagoa. Eu fiz a minha ao lado da favela do Lixão, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Porque eu sou oriundo de Duque de Caxias, né? E eu já há um tempo, eu via... Porque o Duque de Caxias, as pessoas, como fala-se Baixada Fluminense, as pessoas não sabem que é uma região onde você tem brejos, pântanos, é uma região também com um ecossistema bastante rico, que, por exemplo, era até o cidadão chegar lá e acabar com tudo, né? Então, eu me senti muito sensibilizado, Daniel, quando eu vi o seu projeto pela primeira vez, é por isso que eu acompanho o seu projeto. Estivemos lá na ação ambiental que foi realizada na Praia das Palmeiras, estivemos em outras ações ambientais com você, ou em outra ação ambiental, até porque as pessoas sempre falam, mas vai limpar a lagoa? A gente vai chegar lá. Por que ele limpa a lagoa? E por que tem gente que tenta deixar não poluir a lagoa? Nós temos hoje respostas para vocês, de por que tem que limpar, 2, que tem gente lutando para que essa lagoa não seja poluída. Através de leis, através de ações, enfim, nós vamos chegar lá. Daniel, como surgiu o movimento Lagoa Limpa? Bom, o movimento surgiu a partir da interação de um grupo, que é o Grupo Ondas do Peró, no Peró. Até o nosso amigo Emanuel Fernandes vai estar falando daqui a pouco sobre a Lagoa de Araruama, também acredito que deve falar um pouco do seu bairro, o Peró também, que é rico ambientalmente. Aí esse grupo do Marcelo Valente foi criado para o trabalho de educação ambiental na Praia do Peró, no qual eu fiz parte também das ações ambientais, iniciei esse programa lá junto com ele, no Movimento Ondas do Peró. E a partir daí surgiu a ideia de levar esse movimento, que era restrito ao Peró, para demais áreas de toda a região dos lagos, porque o movimento não poderia ficar restrito a um bairro, um movimento tão bonito, que é de preservação ambiental. Então, qual é o ecossistema que interliga toda a região dos lagos? Só a Lagoa de Araruama, que, como eu gosto bem de dizer, de frisar sempre, é o maior patrimônio que a gente tem na região dos lagos. Então, foi daí que surgiu o meu interesse de preservação da Lagoa de Araruama. E com isso saiu a criação do Movimento Lagoa Limpa, que, graças a Deus, hoje já tem premiações internacionais e nacionais e é reconhecido nacionalmente, estadualmente e mundialmente, graças à nossa riqueza desse ecossistema lagunar, como você bem disse, da Lagoa de Araruama. Daniel, antes que você adiante o nosso quadro aqui, o Daniel, a gente tem que ter um freio nele, porque esse assunto de meio ambiente empolga tanto ele, que ele está quase falando minha grade inteira aqui. Mas, Daniel, o movimento Lagoa Limpa ainda, você tem que deixar bem claro que a gente vê muito nas redes sociais isso, e deixar bem massificado na cabeça do ser humano, porque a gente hoje vai tratar de lagoa e outros programas mais, porque sem lagoa, sem região dos lagos.
É bom, eu me lembro quando eu tive o privilégio de fazer uma palestra no Teatro de Cabo Frio, a convite do amigo Emanuel Fernandes, na audiência pública da Lagoa, foi uma coisa que eu deixei bem claro, sem Lagoa, sem região dos lagos. Não adianta a gente ter a praia, não adianta a gente ter todo esse ecossistema que você está falando a nível de solo, se a lagoa morrer, morreu a região dos lagos. Daí a necessidade de preservação dessa lagoa. Sem dúvida, Charles, até porque a Lagoa de Araruama foi o grande potencializador da economia na região dos lagos, através da salina, a extração de sal, através da extração também do calcário das conchas pela empresa da Álcalis, que provocou até os impactos grandes na lagoa, que o calcário é que providenciava a transparência de suas águas, que a partir da extração do calcário foi perdendo essa transparência, a cor da água hoje que a gente vê é amarronzada, uma cor como se fosse barrenta, uma cor de rio, e que não é natural da lagoa, e que aos poucos a gente pretende recuperar com trabalho de dragagem, trabalho de recuperação da lagoa, que provavelmente vai trazer grandes frutos para a Lagoa de Araruama. Mas, Daniel, o movimento Lagoa Limpa ele tem o objetivo de promover, acima de tudo, além da ação que você tem, que é limpar a lagoa, é isso que você faz, né? Você limpa a lagoa, você tem uma ideia, ele tem um cunho de educação ambiental, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, já que a gente está falando de educação ambiental e nosso programa, como bem diz a nossa produção, ele tem como missão decodificar as questões ambientais, porque nós não nos preocupamos só com o ambiente natural, porque isso é uma forma de se ver o meio ambiente como um passado. O meio ambiente ele é atual. Isso mudou há muito tempo atrás, desde que a Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, ela colocou o artigo 225, onde ela menciona as questões ambientais. E ela insere nessas questões ambientais não só o patrimônio natural, como o patrimônio artificial, o patrimônio cultural, o patrimônio do trabalho. Então a gente tem que fazer nesse programa uma mescla onde a gente envolva todas as questões ambientais. Daí o termo transversalidade do meio ambiente com relação a qualquer outra cadeira, tá? Para deixar claro também que a ideia do programa é trazer todas as questões, desde a preservação do mico-leão dourado até o porquê o Cristo Redentor é importante como patrimônio cultural e histórico para o Rio de Janeiro. Isso tudo hoje faz parte do meio ambiente, apenas para esclarecer para o telespectador. Daniel, qual é o retorno que você teve em função das suas ações, o retorno que eu digo com relação à limpeza da lagoa, à conservação da lagoa? Você começou praticamente com poucas pessoas, hoje você tem uma rede social com mais de 4.000 pessoas, depois inclusive você deixa seu endereço, se você ainda tiver espaço para colocar gente lá. Qual foi o retorno que você teve a partir do momento que você entrou de cabeça nesse projeto? Esse projeto, obviamente, ele foi embrionário, ele nasceu, hoje cresceu, sabemos que ele ganhou o mundo, nós vamos chegar lá, mas qual é a análise que você faz hoje, análise local, análise do município e da lagoa que você faz com relação a esse projeto e as pessoas que enganjaram junto com você esse projeto? O resultado disso? Bom, Charles, quando a gente iniciou nossa primeira ação ambiental, que foi no mês de fevereiro do ano passado, em 2013, a gente tinha um quadro na lagoa que era muito triste, da quantidade de resíduos sólidos, principalmente no bairro das Palmeiras e da Praia do Siqueira, muito grande. A população fechava os olhos para aquilo, passava ali, te via a quantidade de pessoas caminhando, correndo ali em volta da lagoa, praticando essa atividade esportiva, e fechava os olhos para o entorno da lagoa. A margem da lagoa era toda cheia de lixo e ninguém se importava. A partir do nosso movimento, a gente começou a perceber nas pessoas o interesse na preservação daquela parte. As pessoas não jogavam mais lixo ali, procuravam uma lixeira, andavam com papéis na mão, colocavam no bolso, depois do nosso movimento. Hoje a gente pode ver um quadro que está diferenciado do que era de fevereiro de 2013 para hoje. Hoje a Praia das Palmeiras encontra ela limpa. Até o próprio trabalho do poder público. Antes do nosso movimento, os garis, que são verdadeiros potencializadores ambientais, limpavam apenas o calçadão. E o calçadão não tem importância ambiental nenhuma para o nosso município. E a lagoa de Araruama e suas margens ficavam sujas, enquanto o calçadão limpo. Hoje não, a gente vê os garis no calçadão, não tanto quanto dentro da lagoa de Araruama fazendo essa limpeza, Charles. E isso corrobora muito a preservação ambiental, porque o lixo, ou resíduos sólidos, como o programa bem diz, é o principal impactante da morte de animais marinhos, como tartarugas, como peixes, até avifauna, como garças, colhereiros rosas, que morrem ao se alimentar de plástico por inanição. O que é isso? Eles engolem o plástico e ficam saciados a sua vontade de comer, não se alimentando mais, causando assim sua morte.
Então, isso a gente percebeu a grande diferença de quando o movimento foi criado para hoje. Com o que? Antes, nossa primeira ação, eu e o amigo Rodrigo Macedo, que você esteve entrevistando aqui no programa passado, a gente encontrou até um colhereiro morto numa caminhada que a gente fez no mesmo fevereiro de 2013, encontrou uma tartaruga morta. Hoje, a gente quase não encontra mais animais mortos na nossa lagoa de Araruama, a não ser, claro, pelo esgoto, que infelizmente ainda impacta muito a nossa lagoa. Daniel, é incrível, né? Como pode um jovem, ele passou aqui, gente, por áreas que ele falou sobre plâncton, fitoplâncton, ele passou aqui sobre o ecossistema natural da Lagoa de Araruama, ele passou aqui por vários processos que muito biólogo, muito especialista que fez ambiente não conhece, mas porque esse moço ele conhece na prática. Ele se dedicou na prática e é por isso que esse projeto nasceu, esse projeto cresceu e esse projeto ganhou o mundo. Daniel, eu não tive a oportunidade de, ainda nesse programa, que é um programa novo, de parabenizar pelo título de embaixador ambiental que você carrega com você. Esse título, ele te dá dá para as pessoas e a você a verdadeira noção do que foi seu empenho. Não é fácil. Agora, quando se carrega um título de embaixador ambiental, vindo pela PNUMA, que é o órgão ambiental da ONU, da Organização das Nações Unidas, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A tua responsabilidade dobra. Porque nós, quando tratamos das questões ambientais, nós somos cobrados. Porque nós temos a obrigação de termos atitudes sustentáveis e sermos formadores de opinião. Somos hoje formadores de opinião. Então hoje, você com esse título, você carrega, graças a Deus, nas suas costas, a responsabilidade de multiplicar conhecimento com relação à sua ação ambiental. E eu queria que você falasse para a gente um pouco do que é o título de embaixador ambiental, como você chegou até lá, o projeto nós já conhecemos, é maravilhoso, ele é lindo, ele é uma coisa ímpar. Mas como você chegou? E onde você chegou e o que aconteceu? Conta pra gente. Primeiramente, esse título de embaixador ambiental é graças a você também, meu amigo, que esteve abrindo suas portas do conhecimento e nos informando sobre a disputa desse prêmio, que você esteve na Associação Ambiental e falou, poxa, vai lá, entra no site da Bayer, que você vai poder estar concorrendo a um prêmio de jovem embaixador ambiental, que seu trabalho é muito bom, seu trabalho tem chance, tem potencial para chegar lá. Então, através de você, a gente teve acesso a essa disputa, que é o Programa de Jovens Embaixadores Ambientais Brasileiros. Aí escrevemos nosso projeto, que trabalha na educação ambiental. Todo dia eu estou na lagoa ali, retirando fotos e postando nas redes sociais para informar a potencialidade desse ecossistema, que é o maior ecossistema hipersalino no mundo e que sofre dia a dia com os impactos, não só da eutrofização, que é a proliferação de algas marinhas, advinda do detrito do esgoto, como também de resíduos sólidos, porque, infelizmente, a gente tem grandes acessos de grande populacional na beira da lagoa, como o Canal do Itajuru, em dias de noite, que enche com muito quantitativo de pessoas, e a gente não tem nenhum projeto, nenhum programa para evitar que o lixo seja jogado, ou então até com os próprios ventos, venham a intervir no Canal do Itajuru gerando impactos. E não só o lixo, e também a questão do óleo também, que é muito visto no Canal do Itajuru, que os pescadores acabam por limpar os barcos de pesca e acabam por jogar o óleo desse barco no Canal do Itajuru gerando impacto. Canal do Itajuru, que é o elo de ligação, o cordão umbilical da Lagoa de Araruama. É o elo da lagoa com o mar, que gera a vida da lagoa. E, infelizmente, é muito impactado, e isso a gente pode estar mostrando aos analistas do projeto Jovens Embaixadores Ambientais a importância que isso tinha e de nosso trabalho em informar a população e também aos poderes públicos o quanto era importante a preservação desse ecossistema, que é fundamental para toda a região dos lagos, que é um ecossistema que liga 6 cidades da nossa região dos lagos, que é Cabo Frio, São Pedro, Arraial do Cabo, Iguaba e Araruama. Um ecossistema de 220 quilômetros de extensão. E isso a gente pode estar mostrando aos avaliadores da UNEP, da ONU, o quanto é importante para a região dos lagos e para o nosso município. Daí a gente chegou a esse prêmio de Jovem Embaixador Ambiental. Daniel, só para esclarecer para o telespectador,
O Daniel tocou em 3 itens aqui que eu vou tentar ser rápido, né? Primeiro, eutrofização. Eutrofização é um fenômeno que acontece quando tem muito nutriente na água. O que é isso? Muita comida. Nesse caso, comida para o ser que precisa daquilo para poder desenvolver. Assim como nós nos alimentamos, alguns seres vivos também precisam se alimentar e um deles, infelizmente, é a alga, que é aquela parte verde, aquele filamento verde que nós podemos observar no entorno da lagoa, isso em qualquer lagoa, até nas praias, que se desenvolve pelo fosfato e nitrogênio, que são oriundos do esgoto. Segundo, ele falou que para a gente em ecossistema. Ecossistema é tudo que existe. Nesse momento aqui nós estamos no ecossistema e você na sua casa também está dentro do seu ecossistema. Ecossistema é algo que existe entre uma combinação do natural e do físico. Tudo que existe no seu ambiente é um ecossistema. E quando você modifica essa situação, você também modifica a sua forma de vida. Você pode até perder a sua própria vida, isso acontece no reino animal, isso também acontece no reino vegetal. E para finalizar, o que o Daniel falou, a hipersalinidade, esse é o principal ponto da lagoa. Isso é que transforma essa lagoa numa laguna e a maior lagoa hipersalina do mundo. Ou seja, entrada de água, como ele acabou de falar para a gente, via o canal de Itajuru, muito pouca chuva na região de Cabo Frio, apenas 6% de regime de precipitação pluviométrica, ou seja, de regime de chuvas tem em Cabo Frio. Tem a região dos lagos como um todo. E por isso o que acontece? Muita evaporação, mais entrada de água do mar, mais evaporação, mais entrada de água do mar e com isso existe o fenômeno da hipersalinidade. Daniel, eu queria de você as suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer. Volto a falar, sou teu fã. Eu sou seu fã do seu trabalho. Conta com esse programa para trazer o que você achar que tem que trazer, porque vindo de você, com certeza tem valor agregado e muito valor agregado para a gente. Conta para a gente aqui, Daniel, finaliza esse programa, dê o seu boa tarde, fale com aquelas pessoas, com aquela lente ali, as pessoas que acreditam no seu trabalho, as pessoas que querem incentivar o seu trabalho e aproveita que você tem um vereador do lado. Toca a ficha, é ali. Primeiramente, gostaria de agradecer a você mais uma vez, Charles, por esse programa incrível que é o Cidade Sustentável, um programa que vem com um tema de importância muito grande, não só para a região dos lagos, como para todo ser humano, porque da natureza vem a nossa própria vida. Então, gostaria de agradecer e também intensificar, que é muito importante, nosso trabalho do dia a dia, da preservação, da questão ambiental, da gente se alertar, não jogar o lixo na área ambiental, procurar a lixeira mais próxima e estar contribuindo por um mundo melhor. Daniel, obrigado você nesse projeto seu. Você só faltou falar uma coisa do teu projeto. Você falou que foi a Alemanha. A Europa não é tão grande assim, mas a Alemanha tem várias cidades. Por onde você percorreu na Alemanha? Onde foi o evento? Fala pra gente. Bom, a Alemanha é o principal país ambientalmente falando do mundo, o principal país com ações de preservação ambiental no termo do globo. Eu tive a oportunidade de passar por cidades como Frankfurt, cidades como Berlim, Colônia, Conca, que é a cidade da ONU, também por cidades como Leverkusen, onde a gente pôde conhecer um pouco das práticas sustentáveis desse país. Como a gente também teve uma questão lá que foi ligada especificamente à minha área, que é a área de águas, que foi a recuperação do Rio Rei. Como você falou no início do programa, a questão da água é muito importante para a população hoje em dia. O Rio Rei era um rio totalmente poluído, que em 6 meses foi conseguido ser recuperado por serviços de dragagem e por retenção toda e completa do esgoto que era lançado nesse rio. E isso a gente pode trazer também para a Lagoa de Araruama, que se a dragagem for diretamente contínua, a gente vai ter recuperação dessa lagoa. Lógico, não vai voltar a ser o que era antes, mas com certeza vai ser melhor do que é hoje. E também o serviço de retenção completa do esgoto. Não adianta mais a gente ter estação de tratamento a tempo seco. E quando chove, ter 100% do esgoto sendo lançado na lagoa, provocando morte de animais e também o trabalho de eutrofização, que é o aumento das algas, retirando o oxigênio desse ecossistema tão importante para a nossa região. Mais um esclarecimento, esgoto a tempo seco, na verdade, existem 3 tipos de esgoto. O primeiro é aquele que você joga tudo fora, de qualquer maneira, em qualquer lugar, a qualquer momento, qualquer hora. Tá? Isso é uma forma de lançamento, é errada, mas é. Porque na vida existem coisas que você pode e coisas que você deve fazer. São coisas diferentes. O segundo é o esgoto a tempo seco, que foi uma solução encontrada por vários países no mundo para destinação de esgoto. Ou seja, o que é isso? É um sistema onde, por
pela região dos lagos, como eu falei anteriormente, ter pouca chuva, eles construíram algumas galerias que destinam esse esgoto para a estação, só que junto do esgoto vai a água de chuva. Como chove pouco, na época quem fez isso, e até atendeu, né? Até na época atendeu, quem pensou nisso pensou o seguinte: chove pouco, eu vou destinar o esgoto, vou destinar a água tudo na mesma galeria que vai para a estação. Só, meus amigos, que isso fazem alguns anos. Eu sempre vou falar isso. É um número que eu sempre vou falar e, infelizmente, esse número vai aumentar. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Não dá para se fazer projeto hoje pensando no hoje. Os projetos, eles precisam ser feitos hoje, imaginando o futuro. Então, o que acontece? Esgoto a tempo seco até funciona, mas com o aumento da população, o aumento do volume dos efluentes, que efluentes nada mais são do que as águas que saem para ser jogada fora, a tendência natural, se chover muito, é realmente esse esgoto, ele não ir para a estação de tratamento, porque ela não daria conta, e ele é destinado diretamente no corpo receptor, que nada mais é do que o local onde recebe essas águas. E no nosso caso, da região dos lagos, a Lagoa de Araruama. Daniel, muito obrigado mais uma vez, valeu por você estar no nosso programa. Eu parabenizo pelo teu empenho e trabalho e não me canso de dizer isso. Se todo jovem tiver em você, não uma referência, um espelho, porque o nosso espelho é outro, é totalmente diferente, é muito superior a isso tudo, mas uma referência. Mas uma referência de trabalho, de honestidade, porque eu te conheço, e de vontade de resolver o problema, sinceramente, nós teríamos muitos problemas que poderiam ser evitados. Obrigado, boa tarde. No próximo bloco, eu vou trazer mais um grande amigo, um grande, digamos assim, defensor da lagoa, uma pessoa que por duas vezes tentou salvar essa lagoa, e ele vai dizer para a gente se ele conseguiu na segunda oportunidade que deram a ele. É rapidinho, a gente já volta. A Lagoa de Araruama tem 220 quilômetros quadrados de área e 40 quilômetros de extensão. Corta 6 municípios da região dos lagos: Araruama, Iguaba Grande, Saquarema, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. É a lagoa mais importante para a região. Hoje, 70% do esgoto é captado e levado para a estação de tratamento. E é justamente o despejo de resíduos diretamente na lagoa uma das causas da degradação ao longo do tempo. De águas claras e totalmente própria para o banho, nos últimos anos a lagoa foi afetada pelo despejo de dejetos sem tratamento. Há 8 anos, essa situação começou a mudar, com a captação da maior parte do esgoto. E com isso a gente conseguiu comprovar que a lagoa melhorou. 70% do esgoto que caía na lagoa hoje ele é tratado e interceptado. E as praias, 90% do ano, as praias têm dado própria para banho. Terminar essa fase agora, em 2013, que vai pegar todos os valões e as manilhas que caíam na lagoa de esgoto, aí sim o consórcio começa a trabalhar junto com as concessionárias para se fazer só a rede separativa de esgoto nas cidades. Aí esse trabalho ele vai até o final da concessão. Estamos de volta pela Jovem TV, Cabo Frio, Canal 8, no nosso programa Cidade Sustentável. Marcão, gente, o que tem de papel aqui na minha mesa, a coisa está aumentando. Eu, como homem sustentável que sou, eu vou acabar com os papéis e vou fazer um programa no improviso, eu prometo. Se você quiser ligar para cá, o telefone é 2629-2571. Manda suas ideias, suas perguntas, e a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Certo, Marcão?
Niteróiense, nascido em 9/8, não vou falar a data, porque senão vou dizer a idade dele, um homem casado, vereador, meu amigo, parceiro, uma figura também humana, antes de qualquer coisa, porque também esse eu conheço. Não me contaram uma história. Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar ao lado dele, assim como também ao lado do Daniel. Ele, apesar de ter nascido em Niterói, ele parece que se apaixonou também por essa terra, assim como eu, né, que não sou nascido aqui, sou nascido em Duque de Caxias. Estou trazendo ao programa, é uma honra, é um privilégio. Vereador Emanuel Fernandes, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos que nos assistem. Ao Daniel, que se faz presente, a toda a sua equipe, ao Marcão, ao Eric. Dizer que é um prazer muito grande participar do programa Cidade Sustentável, onde tem como momento ímpar o salvamento de nosso meio ambiente. Tratar assuntos que até então pouco se discutia e hoje tem até os intrusos, Charles, fazendo lobby com a questão ambiental. E a gente se sente muito feliz e honrado ao ver o Daniel com 22 anos, que deu início, e não é diferente da minha história. Eu tenho 40 anos. O Daniel citou a questão do Peró. Eu moro no Peró quando tinha apenas 1.000 habitantes. Nós demos início à comunidade do Peró, um trabalho de preservação, de entrega de sacolas, orientação de mesa em mesa dos turistas, um trabalho árduo. Resgatamos o barco do primeiro pescador, que era Pedro Lucidório, que fica ali na Praia das Conchas, que é o pai do Jamil. Então nós temos uma história e hoje, como disse, sou morador do Peró, quando ainda tinha 1.000 habitantes, é até engraçado, naquela época não existia iluminação, né? A gente utilizava o lampião, Marcão. Nós conhecíamos o nosso vizinho pelo timbre de voz ao passar ao nosso lado, reconhecíamos pelo timbre de voz. Oi, era muito usado. Oi, pelo oi, conhecíamos os nossos vizinhos, nossos amigos daquela ocasião, que eram moradores do bairro Peró. Hoje o bairro Peró cresceu, ficamos felizes de ver uma Ondas do Peró, né, dando continuidade a uma ação que a gente pôde lá atrás dar início, fazendo com que isso se desdobre, né, tendo a importância do nosso meio ambiente, uma vez que nós moramos numa região rica ambiental e que o maior predador é o homem. E por isso o trabalho que você desenvolve é de suma importância, que é o trabalho da conscientização, do conhecimento. E falando de conhecimento, eu quero cumprimentar você, Charles, extensivo a todos os outros, pelo técnico, pelo seu profissionalismo e pela a importância que você teve na Comissão de Poluição da Lagoa de Araruama, onde pôde dar um embasamento muito grande para a Câmara dos Vereadores, assim como todos os outros envolvidos. E aqui registro também o querido Daniel, cumprimentando todos os outros companheiros que lá estiveram, como Cacá, Jailton, né, e entre outros. Manuel, obrigado. Eu acho que nada disso estaria acontecendo se você não tivesse, alguns anos atrás, eu não sei de que forma, amadurecido essa ideia. Que se o telespectador pensa que essa ideia surgiu em 2013, ele está enganado. Essa ideia surgiu alguns anos atrás, através do mesmo vereador que está sentado aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. O que leva, eu sei que você falou que nasceu aqui, que conhece a região, que conhece as pessoas, conhecer as pessoas pelo timbre, isso aí é cultura, é história da cidade. Mas o que leva um vereador que não carrega em seu partido a bandeira ambiental, quando todos os partidos deveriam carregar, a ações como essa que você fez em 2000, não foi? Quando você pela primeira vez, um fato histórico inédito na cidade de Cabo Frio, fez um projeto de lei ou criou uma comissão para a despoluição da lagoa. O que te levou a isso em 2000? Foi em 2000. Conta pra gente. Foi em 2000, Charles. Já em 2000 nós criamos, naquela ocasião, como comissão provisória, que é o que permite o regimento interno, que é a execução num período de 6 meses, nós começamos a mobilizar, né, e mostrando a importância da Laguna de Araruama para o povo local e também daqueles que utilizavam a lagoa. Já te convido que antes da Via Lagos, você vinha para a região dos lagos, ao passar as margens da Laguna de Araruama,
era completamente lotado. Familiares combinavam entre si para que chegasse um pouco mais cedo, para ocupar o espaço, e ali reuniam famílias de diversas faixas etárias. E nós fomos perdendo isso em detrimento ao que você falou inicialmente com o Daniel, Charles, em detrimento à falta de conscientização, né? O despejo in natura em nossa laguna fez com que isso se perdesse. E naquela ocasião, antes mesmo de criar a comissão permanente, eu criei um projeto de lei criando a Semana no Meio Ambiente no município de Cabo Frio. Então a gente se sente honrado e de certa forma, feliz, porque a gente deu o pontapé inicial ainda em 2000. Não fui o único, obviamente, que antes se passaram pela Câmara também alguns defensores pela questão ambiental, mas não se falava conforme hoje trata a questão ambiental. E o seu programa é uma amostra clara disso. É um programa que você, ao participar, você aprende. Eu estava atentamente ouvindo as suas explicações e, como você fala, isso só vem agregar conhecimento, né? Aquelas pessoas que não participaram da Comissão de Poluição da Lagoa, eu não tenho dúvida que elas perderam uma grande oportunidade de ampliar seu conhecimento, seja na parte técnica, seja na área de execução, que é ir para dentro da lagoa, da limpeza, que é o que a ONG, além de conscientizar, faz, do Daniel, né? O conhecimento técnico, a ação em conjunto, no afã do legislar em prol do meio ambiente, que eu acho que esse foi o ponto mais alto de tudo, que foi mostrar para os municípios vizinhos que o partido naquela ocasião era a Laguna de Araruama e que jamais conseguiríamos avançar se não tivesse a participação de todos os envolvidos do Poder Executivo e Legislativo. Fica o nosso repúdio para aqueles que não foram. E aqui registro também o consórcio que esteve ausente numa das nossas reuniões, que eles deram para mandar um representante. Mas a gente entende, você dizia ainda há pouco, quando o Geraldo Alckmin falava, e você entrou agora nesse momento falando a questão da defesa do partido, né? Eu costumo dizer que todo partido ele prega o bem, ele quer o bem do cidadão, né? Mas quem faz o partido são as pessoas. E aqui eu quero parabenizar, né, a direção nacional por ter optado pela presidência executiva do PEN a você. Obrigado, Manuel. Porque está nas mãos de quem entende de meio ambiente. Sabemos que numa trajetória política, além da questão ambiental, você defende outras questões, porque a gente fala do ecossistema e isso engloba tudo, mas a gente fica aqui lisonjeado de estar próximo de uma pessoa que tem o conhecimento que você tem e à frente de um partido novo, mas eu não tenho dúvida que talvez Cabo Frio possa ser o maior destaque do PEN, pelo menos no estado do Rio, através da sua pessoa, Charles. Acreditamos, estamos trabalhando para isso. Só para salientar aqui, que quando a gente fala de resíduo sólido, o Daniel falou da lagoa, resíduo sólido, se eu não me engano, pelo menos o levantamento que eu tenho, que você também foi o homem que criou o Dia do Gari. Exatamente. E você não mencionou isso. O Dia do Gari, apesar de que muita gente veio a reboque, né, falando de Gari depois, mas o Dia do Gari foi criado em 2000. Foi em 2000, dia 16. Por que em 2000 não emplacou? Faltou gente, faltou detalhe. Onde perdeu a mão do negócio, digamos assim? Porque, na verdade, em 2000 você lançou esse embrião. As pessoas não abraçaram como eu vi, eu tive presente, eu participei e vi que todos, sem cunho político aqui a questão aqui é técnica, toda a Câmara dos Vereadores, todo o município de Cabo Frio, do Poder Executivo também, ele abraçou a tua ideia agora em 2013. O que faltou lá em 2000 para isso não acontecer? Faltaram pessoas que tivessem essa consciência que hoje o mundo proporciona que a gente entre nesse combate para que a gente não perca o nosso meio ambiente, né? Então, naquela ocasião, não despertava as pessoas, não tinha tanta importância, né? Uma visão errônea, mas que as pessoas não davam tanta importância. E hoje a gente tem aí a certeza, né, que se a gente não se juntar, que se nós não estivermos juntos,
a gente perde a nossa maior riqueza, que é a Laguna de Araruama. Há de convir que a participação, Charles, o conjunto da Comissão de Poluição da Lagoa de Araruama, nesse ano de 2013, ela teve a participação do Poder Executivo, do Legislativo. Talvez naquela ocasião a gente não teve, talvez, a sabedoria de ter unificado a ação junto aos outros municípios. Mesmo não justificando, porque o município deveria participar mais, o Poder Executivo tem que participar mais, né? Porque existem as três esferas, o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. E o nome é muito claro, o Executivo é quem executa. Então, hoje tem pessoas de bem que provocam o Executivo para que ele tome uma posição que ele já deveria ter tomado sem que tivesse essa provocação. Então, hoje tem pessoas preocupadas com a questão ambiental, né? Não quero aqui ser redundante, mas tem o Jailton, o Cacá também foi uma pessoa muito importante. Um abraço aqui para o Cacá, nosso amigo Cacá, um grande abraço para ele. Que fez lá a ligação junto à Prolagos. A Prolagos participou, e eu quero aqui dizer da conquista, né? Porque a gente fica tão empolgado, né? Assim como o Daniel, a conquista que nós tivemos em conjunto, e quem teve essa conquista foi a população da região dos Lagos, né? É uma ação que foi realizada no município de Cabo Frio, mas quem ganhou foi a população, seja ela residente ou não, porque todo mundo ganhou, né? Quando a gente ouve a presidente da Prolagos, a Paula, chegando à Câmara, dizendo que, provocado pela comissão, a cidade ganha rede separativa no Braga, no centro, a gente fica feliz. Quando ela diz que a comissão provocou e vai ter um investimento de 55 milhões, a gente fica muito feliz. FECAM, né, Manuel, ICMS verde. Eu vou te interromper aqui de propósito, tá? É de propósito, porque esse assunto ele é polêmico. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouquinho, o investimento. Mas eu queria te fazer uma pergunta ainda em 2000. Eu ainda estou em 2000. Você, sabendo que não deu certo, você não teve amparo e apoio, técnico até, né? A gente pode falar assim, né? Tanto se teve o apoio, talvez o apoio técnico não foi um apoio técnico, sei lá, lapidado talvez. Por que o Emanuel Fernandes, passando 13 anos, resolveu trazer a mesma comissão, resolveu tentar de novo aquilo que ele tinha feito e não tinha dado certo? É isso que eu quero. Qual é o seu sentimento de falar, não deu certo, mas eu vou fazer de novo? Porque agora você acertou, mas agora é fácil, você acertou, foi um sucesso, você é o cara da Lagoa. Mas até aquele momento, trazer de novo a mesma coisa, será que ia ter um amparo? Será que eu ia ter o apoio? Será que ia ter o corpo técnico? Será que o executivo está comungando da mesma linha de raciocínio que eu? Por que você trouxe de novo esse projeto? É isso que eu esperei esse momento, durante todos esses quase 9, 10 meses de relacionamento com relação à Lagoa, para te perguntar isso. Por que você trouxe de novo uma coisa que você não tinha dado certo e era necessária? Por quê? Charles, inicialmente, pela importância da nossa laguna, né? Hoje, a Laguna de Araruama é a maior laguna hipersalina do mundo, né? E conforme o Daniel citou, que ele faz atividade de atletismo em torno da lagoa, e você fica se deparando e vendo, né, as coisas que não estão indo bem, a gente tem que se juntar com a finalidade de acertar e resolver aquela questão que aflige toda a população, residente ou não, né? Hoje a gente se depara com a maior laguna hipersalina do mundo, e que se a gente não se unisse, que foi o que nós fizemos, e essa vitória é atrelada não a mim, mas a nós todos, nós aqui que estamos presentes e outros que porventura não estão aqui, mas podem estar nos assistindo de casa, essa foi uma ação em conjunta, e que a gente não poderia deixar com que essa maior laguna hipersalina do mundo se transformasse no maior esgoto a céu aberto do mundo, né? Então, o objetivo é sempre, eu não sou técnico, eu sou político, né? Mas de antemão eu vou sempre ressaltar a importância de ter até mesmo no legislativo pessoas técnicas para que as coisas possam caminhar casadas, né? Talvez a visão do técnico não seja a visão política, né? Mas
a visão política, muitas das vezes, necessita do técnico. Então, essa aliança que é atrelado à vontade de acertar, né, a questão de estar nas ruas, de você ser procurado com a questão técnica, é, sem sombra de dúvida, o fator primordial e que nos proporcionou, Charles, a voltar a esse assunto pela importância que é a Laguna de Araruama. Volto aqui a ressaltar, não somente por Cabo Frio, mas por toda a região dos lagos. A gente perdendo a laguna, a gente perde talvez 80% do nosso meio ambiente. A gente perdendo a laguna, não digo o caso de Cabo Frio, né? Mas as cidades de Guaba, São Pedro, que já não tem uma arrecadação muito boa, né? Vão deixar de ter os turistas vindo para a nossa região, vão deixar de ter arrecadação do IPTU, dentre outras arrecadações, porque vai minguar a população, né, em virtude da poluição da lagoa. Então, acho que o conjunto foi primordial, a vitória foi da região, foi da cidade, não tem um vitorioso, existe a população moradora e a população flutuante como um grande vencedor nessa história, que foi a Laguna de Araruama, né, o retorno do peixe, do camarão, porque a gente fala da laguna, a gente não fala somente das belezas ambientais, a gente não fala, a gente fala também do pescador, do cidadão que precisa da laguna para sustentar sua família, precisa da laguna para se alimentar, né? Então é uma ação rica e que, graças a Deus, a gente pôde em conjunto ter esse resultado positivo em prol da despoluição da Laguna de Araruama. Eu acho que, mais uma vez, quem está de parabéns é você e aqueles que te ouviram, né? Porque, como eu falei semana passada com o artesão, tratar uma questão ambiental é quase que uma loucura. Para muitos, utopia. Tanto parece utopia que São Paulo perdeu o Tietê e perdeu Pinheiros. Quando eu falo de perder o Tietê e Pinheiros, é que perdeu 2 rios. Então, por que aconteceu isso? Exatamente pelo que o Emanuel está falando agora. Com o passado, as pessoas não tinham tanta ligação com o meio ambiente e achavam que tudo se renovava, tudo era fácil, tudo era feito, o mundo se renovava com uma facilidade incrível. E que a água, mais uma vez eu digo, era uma torneirinha. Então, o que acontece? Com a perda da lagoa, que a lagoa se perdeu. Ela teve uma época que ela chegou a morrer, né? Eu passei aquele vídeo ali no início exatamente para mostrar as ações que foram tomadas na lagoa e que isso, inclusive naquele momento, aquele vídeo desencadeava uma data que era 2013, para justificar que isso aconteceu depois da comissão de despoluição da lagoa. Eu queria deixar aqui mais uma vez o telefone de 2629-2571, que é o telefone da Jovem TV, se você ainda tiver uma pergunta para fazer para o Emanuel Fernandes, para mim, para o nosso amigo Daniel, ou para qualquer pessoa, qualquer tema de meio ambiente que ainda dê tempo e a nossa diretora deixe você falar ao vivo, você ligue para 2629-2571. Você está vendo essa garrafa aqui? Isso não é aqui do lado da caneca do Botafogo, que quase caiu e quebrou. Líder da Libertadores no seu grupo, né, o Botafogo, diga-se de passagem. Caminhamos firme e forte para Marrocos esse ano. Aqui nesse estúdio aqui tem um flamenguista e dois flamenguistas e um tricolor. E uma pessoa candidata ao título de campeão mundial em Marrocos, que é o Botafogo. Essa garrafa, que não é uma garrafa, é uma luminária. Vocês lembram quando eu falei na semana passada que traríamos toda semana uma obra de arte feita por esses artesãos? Aqui está. Esse artesanato, obviamente feito de garrafa, é uma luminária. Essa luminária acende, a gente não vai acender aqui por questões óbvias, né? Mas eu garanto aos senhores que ela acende. Essa luminária ela foi feita pela artesã Silvia e Luiz Mandala. Onde eu encontro isso, Charles? Você encontra, está parecendo até aquela propaganda da televisão, aquele canal que tem de compra, né? Você encontra isso na Casa Artesanal, comandada pela nossa amiga Vânia Carvalho, que esteve aqui no programa semana passada, na rua Carlos Mendes, no Jardim Caiçara, próximo à veterinária de Cabo Frio. Ela está aberta de segunda a sexta, sábados e domingos. Detalhe, só é aberta sextas, sábados e domingos, não é segunda, eu errei. Das 16 às 22 horas. E a diretora manda dizer para todos que a entrada é franca, mas a garrafa é paga. Tá bom? Então, mais uma vez, Casa do Artesão,
que fica no Jardim Caiçara, próximo à veterinária Cabo Frio, abertas sexta, sábado e domingo, das 16 às 22 horas, e a entrada é franca. Emanuel, voltando aqui para a nossa lagoa, para o trabalho, foi feito o trabalho, aconteceram as coisas o que tinha que acontecer, a palestra, a audiência pública, tivemos a presença da Prolagos na tribuna da Câmara. E aí? Qual foi o resultado disso? Hoje, num café da manhã, as pessoas falaram, uma pessoa me falou, Charles, eu acho que o assunto está meio parado. Eu falei, não, a gente vai saber se está parado ou não está, porque eu vou levar o Emanuel, que é o cara da audiência. O cara que mudou a história da Lagoa. Aliás, nós temos as duas pessoas que mudaram a história da Lagoa. A história moderna. Daniel Ribeiro, que continua no estúdio com a gente, e o Emanuel, que é o homem que criou essa lei que mudou a história da Lagoa. Emanuel, como anda o processo hoje da Lagoa? Charles, o Daniel que é Fernandes também, né, Daniel? Eu vou até aqui pegar aqui o meu documento, até para mim não errar, mas eu quero dizer, junto àqueles que nos assistem agora, os projetos de leis, as indicações que nós apresentamos em conjunto, o projeto 158/2013, que dispõe sobre a despoluição da lagoa e a preservação da Lagoa de Araruama, garantindo, a partir da sua publicação, que foi uma sugestão dada por todos da audiência, que qualquer que seja o empreendimento, ela possa ter a liberação do meio ambiente, né? Ela possa ter a estação de tratamento de esgoto. E eu quero aqui registrar que nós, enquanto membro do Poder Legislativo, nós também entramos no Ministério Público contra o Shopping Parque Lagos, por entendermos que ali há uma agressão ao meio ambiente. Continuamos aí apreensivos, acreditando na força do Ministério Público. E eu já fiquei feliz, eu nunca tinha ido no shopping. Fui semana passada, com o meu filho, ele precisava resolver o negócio. E me deparei com um cidadão dizendo que tinham vendido uma das lojas que dava acesso pela parte próxima à lagoa. E ele estava reclamando que já não poderia mais usar a parte próxima à lagoa. Então, a gente não pode dizer em momento algum que as coisas não andaram ou que estão paradas. Não, elas estão acontecendo. Como o Daniel falou, a questão do garimpo ambiental, que foi uma proposta tirada lá na audiência, eu já tive com o presidente da Concercaf e ele já autorizou a gente tocar junto com o Jailton para ter o garimpo ambiental específico, não é aproveitando ele na rua, não, para que Cabo Frio possa ser essa cidade pioneira na implantação do garimpo ambiental e que possa ali contribuir, né, com o seu papel. Nós criamos no dia 14, né, o diploma Preservarama, que é um projeto de lei de 2013 também. Nós criamos no dia 14 de agosto, que já é o Dia Nacional de Combate à Poluição. Nós trouxemos para o município, criamos o Dia Municipal de Proteção da Lagoa de Araruama, que de antemão saiba que a gente quer a parceria da cidade sustentável. Deixa eu te interromper, tem uma ligação para a gente. Tem uma ligação, produção? Pode soltar. Pode soltar. Acho que é para você. Alô? Alô? Quem está falando? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, parabéns por ontem, né? Obrigado. Eu já falei com você no Face, mas agora estou dando ao vivo, né? Um parabéns. É Jorge Figueiredo que está falando. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, com você. Bem, graças a Deus. Prazer ter você aqui. Um abraço a todos aí. Deixa eu te perguntar, falando sobre Lagoa, o que está sendo feito com o shopping? Ele está jogando alguma coisa na Lagoa ou ele está sendo tratado? Você sabe? O projeto inicial... Jorge e demais telespectadores, quando você faz um licenciamento ambiental, eu vou deixar o Emanuel falar, que ele acabou de falar sobre esse assunto agora, mas quando você faz um licenciamento ambiental, você tem um estudo de impacto ou um estudo prévio, tá? Nesse estudo prévio do shopping, que eu conheço bem, para quem não sabe, eu sou um dos autores no Ministério Público, junto com o meu amigo Bené, Dona Macaf e outras pessoas mais, com relação aos questionamentos do shopping. O shopping ele tem uma autorização para descartar
o seu efluente nas linhas da Prolagos, e assim como ele recebe água tratada, também da Prolagos, tá? O shopping, não necessariamente, apesar de que, na minha opinião, como especialista, como todo mundo já sabe que eu acho que não reusar água é um conceito ultrapassado. Reusar água significa não só evitar desperdício, mas como também preservar o meio. Então, se você consegue usar água nas suas instalações do shopping, que tem como fazer isso, né? Eu mesmo tenho alguns clientes que fazem isso, né? Eu faço isso para alguns clientes, digo de cátedra isso, e você pode trabalhar. Então, o shopping hoje destina água na rede coletora da Prolagos e recebe água da Prolagos. Tá bom, meu amigo Jorge? Quer falar alguma coisa, Manuel? Não, na verdade, essa foi a luta que travamos também a Câmara, né, por entender da proximidade da lagoa, e entramos no Ministério Público para que a gente pudesse ter um levantamento técnico específico, né, a Secretaria de Meio Ambiente, eu acho que ela está mais apropriada até para falar sobre isso, mas eu falo como um todo. Um morador hoje dali, próximo ali às Palmeiras, não foi feito um estudo de abastecimento de água, Charles, para aqueles moradores. Até então era o número Y, e a sábado domingo chega a 3 vezes mais a população residente. Então, em virtude dessas coisas todas que nós